E aí, cabeçudos, vamos lá. O que eu queria conversar com vocês? Eu queria conversar sobre a pré-história de Brasília. Porque se Brasília tem uma história, ela tem alguma coisa que aconteceu antes de Brasília existir. Então é a pré-história, o que veio antes de Brasília existir. E o que tinha por aqui antes de Brasília existir? Nada! Não era nada, gente. Por aqui tinha as matas, as florestas, os cerrados, é o que tinha. E quem andava por aqui nessa época? Sim, andavam dinossauros. Mas eu não tô falando da época dos dinossauros, eu tô falando, depois dos dinossauros. Quem andava por aqui depois dos dinossauros? Sim, existiam homens das cavernas por aqui. Tem até pinturas de cavernas por aqui com desenhos feitos por homens das cavernas. Mas também não estou falando dos homens das cavernas. Estou falando depois dos homens das cavernas. Do que a gente falou essa semana toda? Índios, índios, índios e mais índios. Eram os índios Goiá. Inclusive é por causa deles que Goiás tem o nome de Goiás, inspirado no nome da tribo que existia por aqui, os índios Goiá. Só que rapidinho eles foram extintos. Com a invasão dos portugueses que vieram entrando com chamados bandeirantes, que eles iam com bandeiras para ir fincando aonde eles chegavam, para dizer, esse pedaço aqui é de Portugal, este pedaço aqui é de Portugal, esse pedaço aqui é de Portugal. Então os bandeirantes foram entrando Brasil adentro e expulsando os índios. Aquela história que eu já contei para vocês no começo da semana. Aqueles que eles não matavam, eles escravizavam. E se não matavam nem escravizavam, eles fugiam. E os Goiá foram uns que lutaram bastante, porque não existem mais. E são pouquíssimas as notícias, histórias e informações sobre esses índios. E com a chegada dos bandeirantes, eles foram, também já conversamos sobre isso a semana, eles foram fazendo suas fazendas, vilas e tudo mais para eles poderem morar. E quando, muitos anos depois, muitos anos depois, os brasileiros vieram com a capital do Brasil para cá, para construir Brasília. Brasília já tinha sido pensada na época do imperador Dom Pedro I. Eu sou Dom Pedro I, fui o primeiro imperador do Brasil. Muito prazer. Que tinha um grande amigo dele chamado... Eu sou José Bonifácio, fui muito amigo de Dom Pedro I, uma espécie de babá de Dom Pedro II. Eu sou Dom Pedro II, me tornei imperador do Brasil aos 15 anos de idade. Que coisa mais chata. Foi uma das minhas ideias trazer a capital do Brasil, lá do Rio de Janeiro, para dentro do país. E não deu para fazer, mas depois, mais tarde, Juscelino fez. Que depois ficou responsável pelo filho dele, Dom Pedro II, que se tornou imperador do Brasil com 15 anos de idade. Passei a minha vida cuidando desse país e depois tive que ir embora. Depois disso, alguns anos depois, quando disputava as eleições para presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek teve a força,
a iniciativa de trazer para o interior do Brasil a capital do Brasil? Eu sou Juscelino Kubitschek. Fui eu quem trouxe a capital do Brasil para cá. Foi minha ideia, tudo que tem por aqui. Vocês estão aqui por causa de mim. Eu sou o cara. Porque quando os portugueses chegaram, ela era em Salvador. Depois, na época do Império, ela era no Rio de Janeiro. E quando começaram os primeiros presidentes do Brasil, ela continuou sendo no Rio de Janeiro. Inclusive, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, que foi onde eu nasci, vocês vão ver lá os palácios dos imperadores, como era daquela época lá. E de lá, Juscelino Kubitschek, quando presidente, trouxe para cá, para esse quadradinho, para um pedacinho de Goiás, ele trouxe e construiu Brasília aqui. Vocês sabem que Brasília é só aquele pedacinho que a gente chama de plano piloto, né? O resto é o DF. Aqui onde a gente mora, o Guará, é uma cidade do Distrito Federal, não é Brasília. Mas todo mundo chama o DF inteiro de Brasília. E aí, nas cartas postais, a gente acaba escrevendo Brasília também. Eu acho até que já virou oficial isso. Cidade de Guará, Estado Brasília, mesmo o Distrito Federal não sendo Estado ainda. De qualquer forma, aqui estamos nós com a história de Brasília, da qual vocês e eu fazemos parte. Essa foi a pré-história de Brasília e nós somos a história de Brasília. Beijinho pra vocês.